Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, vererandas religiosas, prezadas crianças, hoje então, nesse segundo dia do nosso solene novenário, nós temos essa grande figura de São João Batista, esse grande personagem que a igreja propõe para a nossa reflexão. João Batista começa a viver e cumprir a sua missão de pregar o Evangelho, para que quando Jesus começasse a sua vida pública, já encontrasse ao menos um grupo de pessoas, um povo devidamente disposto a ouvi-lo, a aceitá-lo, a acolhê-lo. E a missão de João Batista era essa, era preparar de fato o caminho para nosso Senhor. Jesus está ainda na sua vida oculta em Nazaré, e João Batista está pregando e arrastando multidões, batizando às margens do Rio Jordão, esse batismo de penitência, e pregando com muita firmeza, com muita dureza para levar o povo à conversão. João Batista pregava, tocava os corações, fazia milagres, curava os enfermos, batizava. E como a igreja traz para a nossa reflexão desse tempo do Advento, João Batista podia facilmente ser confundido com o Cristo. E alguns até pensavam, começavam a dizer isso, mas em momento algum ele não se iludia com aquilo que fazia, e com os dons que tinha sabia que era dom de Deus. A sabedoria, o conhecimento, a instrução, foi tudo instruído diretamente por Deus. Não se vangloriava disso, do bem que fazia aos outros. Era muito consciente de quem ele era muito consciente da sua missão e de quem ele representava. Por isso ele mesmo vai dizer, vamos ouvir nesses domingos próximos agora do Advento: eu sou apenas uma voz que clama no deserto, eu não sou o Cristo. No meio de vós está um que vós não conheceis. Ele, diante dele não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará no fogo, vos batizará no Espírito Santo. São João Batista, prezados irmãos e irmãs, é um grande exemplo para nós. Primeiro, um homem dedicado à oração, com uma missão própria que Deus Nosso Senhor lhe concedeu, mas um homem dedicado à oração. E para nós conquistarmos o coração de Deus, para nós conseguirmos as graças de Deus, muitas graças, nós só conseguimos quando nós rezamos. Por isso que a igreja nos convida no tempo do Advento, depois no tempo da Quaresma, um tempo para nós intensificarmos as nossas orações, porque é um tempo de graças mais abundantes, é um tempo em que Deus como que se dispõe a nos conceder mais graças. E por isso, se nós não aproveitarmos esse momento da graça para nós melhorarmos a nossa vida de oração, nós perdemos muitas graças. É um momento especial de graças para nós mais bem nos prepararmos para esse grande mistério que nós vamos celebrar, o nascimento do Senhor. E por isso que nós aproveitemos esse tempo, já vamos amanhã para o terceiro domingo do Advento, para nós nos dedicarmos um pouco mais à oração. João Batista é exemplo de um homem penitente, um homem rigoroso consigo, exigente na sua pregação, um homem penitente. Alcançava também de Deus as graças, alcançava a conversão dos corações pela sua oração, pela sua penitência. Por isso deve fazer parte da vida de todos nós esse espírito de mortificação. Esses pequenos sacrifícios do nosso dia a dia, e que têm um grande valor junto de Deus. Esses pequenos sacrifícios do nosso dia a dia, e que muitas vezes nos custam muito, mas que têm um grande valor diante de Deus. E quando nós, com a graça de Deus, conseguimos viver esse espírito de sacrifício, nós encontramos a paz. Nós encontramos a paz no Senhor, sabendo que mesmo sendo duro, sendo difícil para nós, mas com a graça de Deus, nós conseguimos fazer. Com a graça de Deus,
foi possível fazer. Pisamos no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso amor próprio, cedemos para o outro. No Senhor encontramos a paz. O Evangelho de hoje nos mostra que muitos foram perguntar a João Batista: o que eu tenho que fazer então para me preparar para acolher a Jesus? E o convite de João Batista, a partilha, a prática das obras de misericórdia. Por isso esse convite para nós partilharmos, fazermos esse Natal solidário, de caridade, nós partilharmos com aquele que tem menos. O nosso tempo dedicado também ao cumprimento dos nossos deveres. O nosso tempo dedicado talvez a ouvirmos um pouco mais o nosso próximo, sermos um pouco mais pacientes no convívio com o nosso próximo. Talvez sermos um pouco mais pacientes com as pessoas de nossa casa. Às vezes que a conversa nos cansa, talvez algum enfermo que nós cuidamos, algum idoso que nós temos em casa. Temos um pouquinho mais de tempo para nós fazermos o bem ao nosso próximo. O tempo do advento, a nossa preparação para o Natal é a ocasião de nós visitarmos os doentes. Ocasião para nós levarmos ao nosso próximo uma palavra de fé que muitas vezes não nos custa nada financeiramente, materialmente. Mas é uma partilha do nosso tempo, uma partilha também da nossa fé. Às vezes a nossa rua, o nosso vizinho, bem perto de nós, e a nossa ocupação, a correria, a agitação do mundo. E com muita facilidade todos nós nos damos essas desculpas. É a ocasião de nós visitarmos os enfermos. E tudo isso que nós fazemos ao nosso próximo é celebrarmos sempre esse encontro com o Senhor. Falei isso no primeiro domingo do Advento, importante nós nos lembrarmos disso. Aquilo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que fazeis, assim nos diz o Senhor. Por isso que todo bem que nós fazemos de reta intenção, de bom coração, por amor a Deus, estamos cuidando, tratando, fazendo ao Senhor. E dele nós esperamos a recompensa. Ele é fiel, cumpre a sua palavra. João Batista era um homem muito verdadeiro. Algo que é tão falho na sociedade de hoje, nos tempos atuais. A palavra, a verdade, a sinceridade, a honestidade. E o cristão precisa dar testemunho da verdade. O cristão precisa ser uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que dá a sua palavra e cumpre a sua palavra. O cristão precisa ser uma pessoa honesta. Honesta no lidar com o próximo, honesta nos seus negócios, honesta nas suas palavras. Assumir aquilo que disse. A verdade, honestidade, sinceridade. A mentira não é de Deus, a falsidade não é de Deus, a desonestidade não é de Deus, a enganação não é de Deus. João Batista é esse exemplo, esse homem verdadeiro. E em defesa da fé, da verdade, foi levado à prisão e à morte. Nosso Senhor nos diz no Evangelho: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E para nós testemunharmos nosso Senhor, darmos esse testemunho da verdade. O quanto cada vez mais, infelizmente, a sociedade é carente de pessoas cuja palavra tem credibilidade. Porque dão a palavra e não cumprem, fazem um trato e não cumprem. Porque não são verdadeiras nas suas palavras. O quanto a sociedade é carente, o quanto no meio de tudo isso, nós precisamos dar o testemunho da fé. A corrupção do mundo que nós vivemos, o mundo carregado de desonestidade, de infidelidade, de traição, de corrupção, de tudo isso, não justifica nunca os nossos erros. Os primeiros cristãos que sofreram martírio nos tempos duros das perseguições dos romanos, no mundo
pagão, paganizado e com duras perseguições físicas. E no meio de tudo isso tinham que dar o testemunho da sua fé, testemunho da verdade, da sinceridade, da honestidade. E como que as autoridades pagãs romanas agiam? Primeiro com coação, coagiam os cristãos, faziam propostas de recompensas materiais para negar a sua fé, para queimar um pouquinho de incenso aos falsos deuses. Alguém poderia pensar assim, não, mas vai lá, queima um pouquinho, depois pede a Deus o perdão. Mas não, a consciência diante de Deus. Aqueles que eram funcionários públicos perdiam seus empregos. Eram mandados embora, perdiam o sustento de suas casas. Aqueles que tinham propriedades particulares, o imperador romano usurpava essas propriedades, eram colocados na rua. Tudo isso para coagir as pessoas a negarem a sua fé diante dessa pressão, da carência material, da perda do sustento de suas casas, muitas vezes chefes de família. E no meio de tudo isso, a entrega, a providência de Deus. Eram duras perseguições, porque é bonito nós contemplarmos, né, os mártires, né, foram testemunhas, fiéis, padeceram, mas pensemos de maneira muito prática, né, nesses fatos que aconteciam. E as autoridades romanas agiam dessa maneira, sobretudo para impactar, para que outros não aderissem ao cristianismo. Ou seja, o recado estava dado: não se tornem católicos, porque vai acontecer o mesmo com vocês. E isso, além dos sofrimentos tão cruéis, as condenações tão cruéis, tão brutas dos cristãos. Vamos pedir essa graça hoje por intercessão de São João Batista, que nós sejamos pessoas verdadeiras, sinceras, honestas, que a nossa palavra tenha valor, que nós sejamos cumpridores da palavra que nós demos, que nós tenhamos sempre essa consciência desse Deus que conhece o segredo dos nossos corações. Deus conhece o presente, o passado, o futuro e até os nossos pensamentos, para que nós sejamos aquilo que o nosso Senhor pede de nós, como foi o grande São João Batista: sal da terra e luz do mundo. Se a luz não servir para iluminar, se o sal perder a sua capacidade de salgar, não serve para nada. Se o cristão não der o testemunho da sua fé, o testemunho daquilo que ele crê no meio do mundo, onde está a sua fé? Onde está a sua fidelidade a nosso Senhor? Onde está a sua confiança em nosso Senhor? Como está cumprindo o seu dever? É um cristão? É um católico? Mas tem vergonha de confessar a sua fé? Tem vergonha de viver as virtudes cristãs? Tem vergonha de ser uma pessoa de bem? Tem vergonha de ser uma pessoa honesta? Que o grande São João Batista interceda a Deus por nós, para nós seguirmos os seus exemplos e assim, com muita verdade e sinceridade, prepararmos o nosso coração para o Santo Natal. Amém.